Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, juntamente com minha esposa Rosana Marcelino, trabalhamos com constelações familiares, constelações organizacionais e outras formas de terapias sistêmicas, tanto individual quanto em grupo. O que me traz hoje para conversar com vocês é um tema que vou formular na forma de uma pergunta. A constelação familiar é uma psicoterapia convencional? O que me faz levantar essa pergunta? O que me faz levantar essa pergunta é o questionamento que algumas pessoas que procuram o nosso trabalho nos fazem. Elas nos questionam assim, né? As constelações familiares, elas funcionam de modo semelhante às terapias da psicologia? A pergunta, portanto, se percebem, né? A dúvida que as pessoas nos trazem é esta: será que as constelações familiares podem ser consideradas semelhantes às terapias, às psicoterapias ensinadas nos cursos de graduação em psicologia? Esta é a pergunta. Se não é, então onde está a diferença? Se as constelações familiares não são uma terapia semelhante às modalidades terapêuticas dos cursos de psicologia, onde está ou onde estão, então, as diferenças? Bem, eu vou começar me posicionando de saída, porque com isso eu posso mostrar a diferença e, consequentemente, ser mais claro com vocês. A posição é a seguinte: as constelações familiares não são uma forma de psicoterapia convencional. Eu repito, a minha posição é: as constelações familiares não são uma forma de psicoterapia convencional, à maneira das psicoterapias praticadas, né, por quem fez um curso de graduação em psicologia. Onde estão as diferenças? Onde estão as diferenças? Eu vou centrar as diferenças em dois pontos fundamentalmente. Não que não existam outros tantos, mas por brevidade, eu vou me centrar em dois que eu considero os dois pontos que melhor ressaltam a diferença das constelações familiares para as diferentes modalidades de psicoterapia convencional. Bem, Bert Hellinger, no seu último trabalho publicado em Vida, Meu Trabalho e Minha Vida, ele traz uma definição do que ele entende por constelação familiar. E essa definição é traduzida num termo em alemão. Esse termo em alemão se diz Lebenshilfe. Hellinger diz que a constelação familiar é uma Lebenshilfe. Como podemos traduzir esse termo Lebenshilfe para a língua portuguesa? Qualquer coisa como um apoio à vida, um suporte à vida, né? Hilfe em alemão, literalmente a palavra Hilfe em alemão é ajuda, Leben é vida, né? Então eu procuro converter para uma expressão semelhante em português, dizendo que aquilo que Hellinger entende por constelação familiar, quando diz constelação familiar é uma Lebenshilfe, eu traduzo isso para dizer, Hellinger quer dizer com isso, a constelação familiar é uma forma de dar suporte, de dar apoio à vida. Então, com isso, Hellinger quer dizer para nós de que as constelações familiares são um tipo de ajuda vital em situações críticas de vida. Eu repito, quando Hellinger define a constelação familiar como uma Lebenshilfe, como uma forma de suporte ou apoio à vida, ele está dizendo para nós que as constelações familiares são um tipo de ajuda vital
em momentos, em situações críticas da vida, né? Em situações críticas da vida. Ou seja, sempre que a vida está colocada em risco, sempre onde a vida está ameaçada, ali a constelação familiar presta um serviço de apoio, de resgate à vida. Muitas vezes, Hellinger chega a dizer para nós, e lá na obra Ordens da Ajuda ele é muito claro, né, de que o constelador ele lida com questões de vida e morte. Então, as situações críticas da vida, as situações em que a vida está ameaçada, às vezes chega ao ponto de ameaça ser literal. É ameaça de vida mesmo. Né? Quando nós lidamos com situações em que a depressão arrasta a pessoa para uma tendência suicida. É muito comum encontrar essas situações de clientes que nos procuram para uma constelação familiar. Pois bem, continuando. Né? Eu estou procurando mostrar para vocês onde estão as diferenças da constelação familiar com as psicoterapias convencionais. Sim, é verdade. A constelação familiar é uma modalidade terapêutica, certo? A constelação familiar é uma forma de terapia, sim, mas uma forma de terapia que se diferencia das terapias convencionais que se aprendem nos cursos de graduação em psicologia. As constelações familiares, ela retoma o conceito originário do termo terapia. Terapia é um termo derivado da língua grega, na qual se diz terapeuien, é assim que se diz no grego o termo terapia em português, no qual, entre os gregos, o termo terapia, o termo terapeuien, significa servir aos deuses. Servir aos deuses. Terapia é servir aos deuses. Para os antigos, e não é só o caso dos gregos, para os antigos de modo geral, terapia expressava a ideia de que nas doenças e conflitos a ordem dos deuses estava violada, que a pessoa com doença ou a situação de conflito estava fora da ordem dos deuses. Então, para curar esta desordem, para restaurar a ordem dos deuses, em outras palavras, né, seria necessário colocar-se novamente dentro desta ordem divina, por meio de um ritual. Ok? Bem, eu estou dizendo para vocês de que as constelações familiares retomam este conceito originário do termo terapia. Ou seja, com isso quero dizer que as constelações familiares compreendem a terapia que ela oferece como uma forma de restaurar a ordem. Vamos devagar, que já vou explicar isso melhor para vocês, tá? Então é o seguinte, obviamente, nós hoje em dia não atribuímos mais a origem dos nossos males físicos, psíquicos e sociais como estando nos deuses. Sim, nós interpretamos que na origem das doenças, dos males psíquicos, dos conflitos sociais, estão causas terrenas, causas mundanas que a ciência investiga e oferece soluções, sempre que consegue, obviamente. No entanto, apesar de nós hoje já não atribuirmos mais aos deuses a origem dos males psíquicos, físicos e sociais, as constelações familiares trabalham com alguma coisa semelhante. Vejam vocês.
Bert Hellinger nos ensina que na origem daquilo que nos causa sofrimento, sejam sofrimentos físicos, sejam sofrimentos psíquicos, está uma desordem. Na origem dos males físicos e psíquicos, para Hellinger, está uma desordem. Que desordem está na origem dos males físicos e psíquicos para Hellinger? A desobediência às ordens do amor, certo? Isto é, a violação de algum dos 3 princípios básicos da vida, que para Hellinger são, como nós sabemos, o pertencimento, a ordem de colocação ou hierarquia e o equilíbrio de troca. Sempre que se viola um dos 3 princípios, ou mais de um, causa uma desordem, e esta desordem, ela provoca o sofrimento, seja físico, com uma doença, seja psíquico, né? Então, a consequência dos males dos quais padecemos é sempre resultado de uma violação da ordem, da ordem do amor, de uma dessas, ou do pertencimento, ou da hierarquia, ou do equilíbrio, ok? Bem, qual é a solução? Qual é a solução? Novamente, a partir daquilo que Hellinger nos ensina, a solução para a desordem, ou seja, a violação de algum dos princípios naturais da vida, né, passa por um ritual. Vejam a semelhança do que eu estou dizendo, estou usando de propósito o termo ritual, para nos remeter ao sentido originário dos antigos. Né? Então, para Bert Hellinger, também a solução para a desordem, ou seja, para a violação de algum dos 3 princípios básicos da vida, passa por um ritual, ou seja, a constelação familiar, através da qual é restaurada a ordem violada. Então, a constelação familiar funciona na nossa concepção profana, mundana, atual, a semelhança de como funcionava o ritual dos antigos para retornar à ordem dos deuses. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, brevíssimo exemplo, só para ilustrar isso e deixar isso mais claro. Né? Digamos uma situação seguinte, que em um determinado sistema familiar, um dos membros tenha sido excluído. A exclusão de um membro do seu sistema familiar é uma violação de uma das 3 leis básicas da vida, de uma das ordens do amor, ou seja, a lei do pertencimento. A um dos membros é negado o direito ao pertencimento. É isso que é exclusão. Aqui não vem ao caso por qual motivo foi excluído, tá? Então, importa o fato. Um membro do sistema familiar foi excluído. Então, com isso, se violou uma das 3 leis básicas da vida, a lei do pertencimento. Ok? O que acontece? Hegel nos explica de que, como efeito desta violação, desta desobediência à lei, nesse caso do pertencimento, um membro de geração posterior àquele membro que foi excluído, um membro atual vai se identificar com o membro excluído e vai adotar para si o roteiro de vida dele. Consequentemente, significa dizer, ele vai viver de modo semelhante, vai ter os comportamentos semelhantes aos comportamentos do membro da geração anterior que levou o sistema familiar a excluí-lo. Bem, estamos agora com alguém atual que padece de um sofrimento. O que faz a constelação familiar? A constelação familiar é dotada de um conjunto de dinâmicas, que obviamente eu não vou descrever aqui para vocês, né? Mas para quem participa, conhece. A constelação familiar tem um conjunto de dinâmicas
que tem como objetivo o quê? Tem como objetivo levar ao processo de reinclusão de quem? Daquele membro lá atrás que foi excluído. Então, quando este membro que lá atrás foi excluído readquire o seu direito ao pertencimento, este membro atual, que está identificado com ele, fica liberado de sua lealdade. Com isso, o sistema volta pacificado, ou seja, a ordem é restabelecida. Vejam, é uma outra maneira de nós compreendermos o que faz uma constelação familiar. Perfeito? Ok. Eu vou chamar atenção ainda a um segundo ponto como diferencial das constelações familiares, da terapia oferecida pelas constelações familiares, da terapia oferecida pelas terapias convencionais. Se trata do seguinte, né? Na psicoterapia convencional, nós lidamos com o conceito de psique ou psique. Nas constelações familiares, Hellinger lida com o conceito de alma. Para Hellinger, dizer alma não é um outro modo de dizer psique. Ou seja, não são termos equivalentes para Hellinger. Psique e alma não são dois termos correspondentes, equivalentes, perdão. Né? Veja, para a psicologia, quando ela fala em psique, ela está se referindo a fenômenos que acontecem na mente e que, consequentemente, definem aquilo que o indivíduo é. Okay? Quando Hellinger fala em alma, fala de algo diferente. Para Hellinger, isso talvez possa chocar vocês um pouco, mas está lá em Hellinger, né? Especialmente na obra Simetria, o Culto ao Amor. Nessa obra, sobretudo, ele insiste neste ponto que vou dizer agora, para Hellinger, o indivíduo, a pessoa, não tem uma alma. A pessoa participa de uma alma. Nós participamos de uma alma, e não é que nós tenhamos uma alma. Esta é uma grande diferença. Né? Então, por isso, a alma não é o equivalente à psique da psicoterapia convencional, porque nós não temos este elemento identificador subjetivo, que é aquele que corresponde à ideia de psique. Não, porque nós não temos este elemento. A alma não é algo que nós temos. É algo da qual nós participamos. Claro, a primeira alma da qual nós participamos é a alma do nosso sistema familiar. O sistema familiar tem uma alma, que Helge também chama de consciência coletiva, ou então, em alemão, Sippengewissen, ou seja, consciência do clã, consciência do sistema familiar. Ok? Mas, e sobretudo, cada pessoa participa da grande alma, a alma do todo, onde tudo se origina e para o qual tudo retorna. Então, nós participamos de uma alma. Nós não temos uma alma. Este é o ponto importante. Consequentemente, nós não temos esse elemento da identificação individual, que é o elemento com o qual lida a psicoterapia convencional quando fala em psique. Ok? Passando um pouquinho adiante nisso. Em que isto, agora, como este entendimento de Hellinger, ele se traduz no trabalho das constelações familiares. Vejam, sim, as constelações familiares são uma forma de terapia individual, ainda que feita em grupos.
Em geral, é feita em grupos, mas pode perfeitamente também ser feita de modo individual, sim. Né? Então, sim, retorno. Né? A constelação familiar é uma terapia individual, perfeito. No entanto, na constelação familiar, não se olha, ainda que seja uma terapia individual, não se olha para as dinâmicas intrapsíquicas do indivíduo, como acontece nas diferentes modalidades terapêuticas convencionais. Você olha para quê, então? Se não é para as dinâmicas, se é uma terapia individual, o que acontece na constelação familiar. E se nela não se olha para as dinâmicas intrapsíquicas, para o que se olha, então? Sim, vejam bem, numa constelação familiar, se olha para a relação recíproca entre o indivíduo e seu sistema familiar. É nesta relação que nós encontramos a identificação da questão da qual o indivíduo padece e também é sobre ela que agimos, sobre esta relação, para encontrar a solução daquilo que lhe causa sofrimento. Eu vou só repetir para reforçar a ideia, tá? Então, nas constelações familiares, nós não olhamos para as dinâmicas intrapsíquicas do indivíduo, como acontece nas terapias convencionais. Nas constelações familiares, nós olhamos para a relação recíproca que acontece entre o indivíduo e seu sistema familiar. A resposta para as dinâmicas intrapsíquicas do indivíduo não estão no indivíduo, e sim estão no seu sistema familiar. É isso que ensina a constelação familiar. Por isso, temos que olhar para a relação que o indivíduo estabelece com o seu sistema familiar para encontrar a solução do sofrimento do qual ele padece. Okay? Então, eu chamei a atenção para vocês para duas grandes diferenças. E vou concluir aqui a minha fala dizendo e retomando isso. Bert Hellinger, quando em sua última obra publicada em vida, lá em dezembro de 2018, Meu Trabalho, Minha Vida, Mein Leben, mein Werk, é o título da obra em alemão. Nesta obra, ele define as constelações familiares como uma Lebenshilfe, ou seja, como um serviço de apoio à vida. Ele complementa, nesta obra, a ideia de que, por ser uma Lebenshilfe, pelo fato de a constelação familiar ser uma forma de apoio à vida, as constelações familiares oferecem um serviço que ele chama de sacerdócio. O terapeuta familiar, da constelação familiar, é um sacerdote. Com isso, ele quer dizer o quê? Que a constelação familiar e o terapeuta, o facilitador da constelação familiar, oferece um serviço voltado à vida do cliente. Então, em cada situação, sempre que a vida de alguém está ameaçada, está colocada em risco, e já falei, às vezes esse risco ele é risco literal de vida, às vezes não é a vida, no sentido da vida física que está posta em risco, como na situação de suicídio, mas há outros tantos riscos à vida de modo geral. Então, voltando, sempre que a vida de uma pessoa está ameaçada, está colocada em risco, percebida por situações nas quais causa sofrimento, dores, às vezes físicas, outras tantas vezes psíquicas, emocionais aos indivíduos, ali a constelação familiar entra em ação no sentido de devolver
a paz. Hellinger diz que, pelo fato da constelação familiar promover a pacificação do sistema familiar, no qual a pessoa está inserida, pacifica a pessoa. A pessoa afetada pelo sofrimento se pacifica quando pacificamos o sistema familiar. Porque na origem da questão que me causa sofrimento, que causa sofrimento à pessoa, físico ou psíquico, está uma questão vinculada, na origem disso está uma questão do sistema familiar. Está uma violação de um dos três princípios, de uma das três leis do amor, lá do sistema familiar. Por isso, a constelação familiar devolve a paz ao sistema e, com isso, pacifica a pessoa que sofre. Percebe? Consequentemente, Hellinger define esse trabalho da constelação familiar como um trabalho de reconciliação. Nós reconciliamos o que estava conflituado no sistema familiar. E quando nós reconciliamos o que está em conflito no sistema familiar, nós devolvemos a paz à pessoa, ao indivíduo, ao cliente que nos busca. Percebem? Isso tudo Hellinger diz e resume na ideia de que a constelação familiar é uma Lebenshilfe. A constelação familiar é um serviço de apoio à vida. É isso. Espero que tenha conseguido trazer um pouco de clareza para vocês, no sentido de mostrar que a constelação familiar é sim uma terapia, mas é uma terapia muito mais no sentido originário do termo do que na forma como isso é entendido pelas psicoterapias convencionais. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso canal, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. É uma maneira pela qual você se associa ao nosso trabalho, que é o trabalho de trazer pacificação para as pessoas. Possibilitar para as pessoas uma vida mais leve, mais próspera, mais saudável, mais feliz. Muito obrigado e até o próximo vídeo.